Já começou. Vocês não tem problema para vocês não, né, gente? A gente gravar, vocês se importam? Não, Pronto. não, por mim tranquilo. Fernanda, Já começou. Podemos começar, então, beleza, já tá exibido aí, né? Uhum. Tá certo. Você quer que eu comece, então? Pode começar, amiga. Bom, gente, então, boa noite, né? Prazer imenso estar aqui falando para vocês sobre esse novo projeto que a gente está montando junto, eu e Héctor. Falar um pouquinho da PUC, você vai passando aí, né? Uhum. Falar um pouquinho da PUC, até mesmo para apresentar a instituição. A PUC é uma instituição com mais de 60 anos de tradição. E o IEC é o Instituto de Educação Continuada da PUC. É como se fosse um braço da instituição, hoje só especializado em cursos de especialização. Mas que também já existe desde 1995. Né? Então, hoje a gente já está com mais de 500 cursos em andamento e mais de 10 mil alunos, e a gente tem cerca de 4.700 entrantes por semestre. Então, é importante mostrar isso também para mostrar que é uma instituição que tem uma chancela importante por trás, né? Assim, que já tem uma tradição, tanto em graduação quanto em pós-graduação. E aí os diferenciais é a pluralidade de programas, a excelência do corpo docente, a interdisciplinaridade oferecida pelos cursos e a tradição da PUC Minas, né, que já completou 60 anos em 2018. Eu mesmo sou filha da PUC. Estudei aí há muitos anos, fiz minha graduação em publicidade, foi na PUC. Pode passar. Quais são as modalidades hoje? Pós-graduação Lato Sensu presencial, especialização em master. Pós-graduação Lato Sensu online, que é a nossa, né, com aulas ao vivo. Aperfeiçoamento presencial online, alguns eventos, jornadas, workshops e cursos em company. Então, essa modalidade online, ela surge na PUC Minas em virtude da pandemia, quando tudo mudou, né? Eu lembro que eu estava dando aula na PUC, na graduação, e a gente começou a ter que correr, usar a plataforma Canvas, aprendendo a fazer no processo. E aí, nesse período, eu já vim para pós-graduação para dar aula online. E achei fantástico essa possibilidade, por vários motivos. Primeiro, porque ela é mais inclusiva, né? Exatamente por ser assim que vocês estão aqui, que a gente consegue ter aluno do país todo. E é uma oportunidade muito interessante de networking para vocês, né? Assim, a nossa primeira turma no curso de comunicação já teve vários projetos, os meninos hoje estão fazendo clube de leitura, né? Tem duas Livro, alunas. livre, livra. Tem duas alunas que montaram uma empresa juntas, uma está em São Paulo, outra está no Rio Grande do Sul. Então, é muito interessante essas possibilidades que o online dá, né? E a nossa aula, ela é síncrona. Então, igual nós estamos aqui tendo uma conversa com vocês, vocês vão ter a aula. Depois, na hora que chegar lá, a gente vai explicar um pouco melhor. Aqui estão as diversas áreas, né, que o IEC atua, ou seja, todas as áreas. Então, é interessante mostrar para ver que realmente, né, assim, hoje já é consolidada a pós-graduação no IEC. Acho que pode passar, Bom, e então agora você vai falar um pouquinho sobre o curso, né? Isso. Bom, então, como a Let's comentou, gente, existe o curso, né? Essa é a primeira turma que a gente está criando agora do curso de gestão da diversidade e inclusão nas organizações. Então, eu entrei nessa parceria com a Let's, que é uma amiga de quem eu tenho me aproximado bastante, não só nas relações pessoais, mas também nas relações profissionais, o que é muito bom. Como é que nasceu, né, esse projeto nosso? Alguém está pedindo para entrar? Deixa eu autorizar aqui. Olá, Jaine, tudo bem? Eu posso ir autorizando também na hora que você estiver falando. Beleza, tranquilo.
E como é que surgiu o projeto, né, da gente abrir essa pós. A Let's, ela é coordenadora da pós de comunicação, diversidade e inclusão nas organizações, e eu sou prof, então a Let's me convidou para ser prof da disciplina de população LGBTQIAPN+, comunicação às organizações. E durante esse processo da Let's coordenando a pós, e eu também como uma pessoa curiosa, que fica, né, perguntando, e aí, Let's, como é que está sendo o feedback das turmas, como é que está sendo? A gente percebeu que existiam alguns desejos das turmas, né, as alunos falando o que esperavam que tivesse também o curso. Então a gente pensou em abrir uma pós que focasse em outras questões que a pós de comunicação. Por ser de comunicação, dá mais vazão. E a pós de gestão, por ser de gestão, tratar de outras coisas. Então a gente foi ouvindo. A primeira turma de comunicação, e até outras turmas depois da primeira, tem um perfil bastante plural. Então a gente ali recebeu pessoas da comunicação, mas também de outras áreas fora da comunicação. E por isso, por ter essa diversidade, a gente viu que tinha também um desejo de encaminhar um pouquinho para as outras áreas. Também analisando o mercado de DI no Brasil e, na verdade, no mundo é muito recente. Então, a gente ainda está aprendendo e conhecendo quais são as possibilidades de lidar com diversidade e inclusão nas organizações. Então, a gente fez uma análise bastante significativa para abrir essa pós, com muito carinho, com muita atenção. A gente viu que existem 10 pós de diversidade e inclusão no Brasil que são reconhecidas pelo MEC, o que é muito pouco. E quando a gente vai pensar quantas pós existem em gestão, e só em gestão, quantas pós existem em marketing, quantas pós existem na área da engenharia, a gente sabe que são muitas e muitas e muitas possibilidades. E aqui tem poucas. Então, eu e a Alex, a gente fez o quê? A gente foi e pensou, vamos ver disciplinas que não existem, que as outras pós não contemplam, né? E que tem mais uma relação com gestão, até para fazer uma distinção significativa da pós de comunicação. Então, a gente trabalhou ali com uma criação de uma grade curricular com disciplinas transversais de gestão, e daí, apesar de ter o nome gestão, não é que é só o pessoal da administração que vai fazer, né? Então, é gestão pensando assim: quais são as múltiplas áreas dentro de uma organização que dão conta da gestão? A gente está falando sobre gestão de pessoas, a gente está falando sobre compliance, a gente está falando sobre jurídico, a gente está falando sobre comunicação, sobre marketing, sobre branding, a gente está falando sobre a liderança. Então, existem vários pontos nessa grande teia que compõem a gestão. Então, a gente pensa a gestão de forma transversal aqui. Outra questão que também a pós de comunicação já contempla é o maior destaque para as dimensões da diferença. Que também não adianta nada a gente querer implementar um censo, que é muito massa, fazer um canal de denúncia, que é muito massa, mas ser também um conhecimento de quais são as necessidades das pessoas com deficiência. Quais são os problemas de masculinidades que tem nas instituições? A empresa está preparada para receber pessoas trans e travestis? Então, também de dar mais destaques para essas dimensões da diversidade que a gente vai apontar daqui a pouco para vocês, mas que vocês já devem ter dado uma espiada ali durante o nosso plano de ensino, né? A gente vai se apresentar um pouquinho agora para vocês conhecerem um pouquinho sobre a gente. Bom, então eu sou, né, uma mulher branca, vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, tenho 50 anos mais, né? Sou uma mulher hétero, cis, de formação. Eu tô aqui, eu estou usando uma blusa preta, um brinco colorido, meu cabelo tá preso e eu tô com um óculos marrom escuro. Sou doutora e mestre em comunicação pela Federal e foi aí que eu conheci o Héctor, né? Héctor, a gente estudou na mesma escola, no doutorado, no mestrado, não, no doutorado, né? Quando você estava no doutorado, eu estava no mestrado. Sou especialista em marketing pela Fundação João Pinheiro, graduada em publicidade pela PUC Minas. Tem alguém chegando. Já aceitei. Admitiu? Uhum. E trabalhei durante 11 anos, então, assim, minha formação é publicidade, né? E eu trabalhei durante 11 anos, 13 anos, na verdade, na Estácio, que é outra instituição de ensino,
e desses 13 anos, 11 como coordenadora de curso. Então, essa veia de coordenação sempre foi algo que me acompanhou na minha vida. Trabalhei muito tempo como executiva de contas também de grandes agências, sempre essa área gerencial é uma área que, por incrível que pareça, eu gosto muito, né? Eu descobri que eu gosto muito, porque se eu não gostasse, eu não estava tanto tempo fazendo isso. E aí, assim, né? Então, como o Héctor mesmo disse, eu já tinha iniciado no IEC, no curso de comunicação, diversidade e inclusão nas organizações, e aí depois a gente avaliou essa importância e estamos expandindo nossa atuação dentro do IEC, né, Edri? Sou palestrante, atuo como empreendedora educacional, produzo conteúdo para as redes sociais. Hoje, a minha especialidade é gênero, né? Assim, hoje, cada vez mais trabalhando com todas as temáticas de DI, né? Mas a minha especialidade é gênero, tanto que é essa disciplina que eu dou na pós. E tem um livro que é resultado da minha tese de doutorado, que chama Deixamos o Não em Casa, mas Saímos com Nunca, Publicidade, Experiência e Públicos nas Redes Digitais. Acho que é isso, né? Ótimo. Isso, e o meu pronome que eu me reconheço é ela, dela. Bom, gente, eu sou Hétori. É um nome bem estranho, costumo sempre dizer isso. É como se tivesse acento no primeiro E, mas não tem, na verdade, tá? Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa viada. Meus pronomes são ele, dele, ela, ele, dele. Sou uma pessoa que tem o cabelo curto, azul, liso com franja. Levo óculos, levo piercing no nariz, levo brinco na orelha. Estou com um headphone. Atrás de mim tem uma estante. Estou de camiseta rosa, tá? Tenho 31 anos. Sou uma pessoa em sobrepeso e sou uma pessoa branca também, sem deficiência. Bom, quem sou eu, né, gente? Sou uma pessoa doutora e mestra em comunicação, também pela UFMG. Durante as minhas pesquisas, eu estudei homofobias, preconceitos, principalmente em aplicativos de encontro gay. Eu tenho MBA em marketing digital, tenho formação em bacharelado em comunicação social, publicidade e propaganda. Sou uma pessoa um tanto maluca, por isso, nesse momento, estou fazendo 5 pós ao mesmo tempo. Então, algumas aqui pós que eu estou fazendo, né? Aliás, estão todas aqui: metodologias ativas de ensino, educação inclusiva, educação corporativa, marketing, branding e business intelligence, tá? Eu sou docente há 5 anos, trabalho com branding há 10 anos, em alguns momentos mais perto, em alguns momentos menos perto. Então, agora eu estou lançando um curso de branding também, estou atendendo uma conta interessante agora de branding. Trabalho com educação corporativa, então já sou uma das pessoas provocadoras da Profissas, não sei se vocês conhecem, que é a Escola da Diversidade. Então, lá na Profissas, faço treinamentos para grandes empresas, né? Sobre liderança inclusiva, sobre diversidade e inclusão de forma geral. E o meu eixo principal de estudo é população LGBTQIAPN+. Então, sou palestrante também, produzo conteúdo nas mídias sociais, principalmente no Instagram. E tem esse livro que está aqui na foto, que é Tensões e Tensões entre Homens. Homofobias e preconceitos entre masculinidades em aplicativos de encontro gay, que é o resultado da minha dissertação. O da tese ainda não saiu. Aqui estão os nossos contatos também, né? Até porque a gente falou que a gente produz conteúdo, né? Então é isso, né? A gente não é bobo também de falar que não tá aqui as coisas, né? Então tá aqui os nossos e-mails, qualquer coisa que vocês precisarem, heteroprofessor@gmail.com, letslins@gmail.com, os nossos Instagrams, os nossos LinkedIns e os nossos Facebooks, para quem ainda utiliza Facebook, né? Mas onde eu, por exemplo, não sou nada ativa mais. Eu ainda entro, mas é bem pouco perto do que eu consumia antes, né? Então, gente, vamos começar falando agora sobre vocês, né? Então, algumas pessoas já se apresentaram aqui. Então, já ouvimos a apresentação de Aleph, de Aloísio e de Maria.
A Maria eu nem ouvi, se ela quiser falar rapidinho. Uai, com Né? certeza. Não, gente, eu tô aqui, eu tô de curiosa, como o hétero disse, eu tô bem de curiosa. Daqui a pouquinho eu falo um pouco. Mas tá muito bom, vamos seguir. Que bom, que bom. E a pessoa que ia se apresentar agora acabou de sair. A outra ficou com medo da apresentação. Que Quem eu que acho era? que eu tinha visto que tinha entrado uma Dani e depois eu tinha visto que tinha entrado outra pessoa. Eu tô aqui, Leti. A Luiz aí. Menino, ontem foi assim também, na hora que eu falei para se apresentar, o povo saiu. O Dois pessoal ficou com saíram. medo. Gente, eu tô chocada. Sabia que foi exatamente nesse momento que eles... É, que precisamos o deixar a povo... apresentação para último momento, então. Menino, tô chocada. Foi exatamente quando minha ficha tá caindo. É. Que Bom, coisa, né? mas então já conhecemos. Temos gente aqui de Americana, temos gente de Santa Catarina, que eu esqueci o nome. Eu, Aloísio. Não, mas eu tô tentando Aloísio. lembrar o nome da cidade. Canoinhas. Canoinhas. Canoa, Exato. Canoinhas. Canoinhas. E Aleph e Maria Eu tá sou em de BH. Americana, e Maria Maria tá de em BH. BH. Ótimo. Por que a Gente. Maria só tá de curiosa? Agora quem ficou curiosa fui eu. Maria, Gente, agora o quem ficou assunto é curiosa com essa tão história fui eu. o assunto está tão enriquecedor que eu não tenho palavras. Eu vou escutar, eu vou entender e depois vou ir interagindo aí no que me couber, que tudo me cabe. Claro que me cabe, entende? Eu não vou ligar a câmera porque eu estou assim, muito cansada. Hoje, por ser sexta, eu estou bem abatida, mas eu estou espiritualizada. Estou aqui. Mas beleza, mas tudo que você precisar conversar com a gente, sinta-se à vontade, viu, Não, Maria? mas agora vamos falar de sério. Quando eu vi o tema, né, da diversidade, inclusão e tudo, eu meio que me situei. Por quê? Porque eu sou uma pessoa portadora de necessidades especiais, física. Uhum. Então, eu acho que tudo que vier é amadurecimento para mim, é conhecimento, como você bem colocou, uma curiosidade, assim, que vai só me acrescentar. Então, eu estou aqui escutando tudo muito assim, ai meu Deus, vem coisas muito boas por aí que eu vou poder compartilhar e aprender também a conviver dia a dia. Com certeza. A nossa professora que dá a disciplina de pessoas com deficiência, a Maria Fatini, é uma pessoa com deficiência física também e maravilhosa. Nossa, ativista, prof, estudiosa da área. Nossa, aprendo muito com ela. Uma pessoa muito interessante. Tudo é bem-vindo, gente. Tudo. Sigamos. Sigamos. Let's, fica à vontade. Sou eu agora? Uhum. A gente dividiu, gente. Bom, então, por que, né, investir na educação corporativa, na educação aqui em termos de lato sensu, no letramento social? Porque a gente entende que a educação é a principal forma de transformação do mundo, né? A gente acredita muito nisso. E uma das formas de criar essa sensibilização, de modo a passar a oportunizar a mudança, né, no ecossistema, é exatamente pela educação, por esse investimento, né, na especialização das pessoas para trabalhar em DI. Então, na verdade, a ideia, tanto da primeira pós quanto da segunda, surge muito nesse sentido, de começar a capacitar pessoas para entrar para as empresas. E passa a ser uma oportunidade também, né? Porque, como é uma área que está crescendo muito, passa a ser uma oportunidade para pessoas que queiram ingressar nessa área e que, inclusive, sejam de outras, como a Luísa, por exemplo, né? A vantagem da pós-graduação é isso, assim, é porque ela vai te especializando, por isso a educação continuada, né? Você pode ir migrando, né? Vê o Héctor aí, que está fazendo 5 pós.
O Total. louco das pós. O Anthony não dá para levar de consideração, mas eu acho que é isso, assim. É muito legal a pós-graduação, até para a gente pensar nesse conceito de lifelong learning, né? A gente não para de estudar e de conhecer. Então, é muito nesse sentido que a gente pensa as pós. Por que investir em diversidade e inclusão? Para além de uma questão de correção de uma injustiça social, as empresas já descobriram que diversidade traz lucro, que diversidade impacta em termos de inovação, de criatividade, de um melhor desempenho dentro da empresa. E ainda, além disso, né, existe uma agenda chamada ESG e existe uma agenda também 2030, em que cada vez mais as empresas estão sendo cobradas por essas ações, né? Hoje foi interessante porque de manhã eu fui no lançamento de um livro de duas autoras que trabalham com reputação corporativa e ESG, e elas entrevistaram 12 CEOs na área de reputação, 12 CEOs de empresas que vêm no ranking de reputação, dentre eles a Luísa Trajano, que está há 5 anos como nesse top de reputacional, que é assim, uma coisa super difícil de alcançar. E aí, elas trazendo isso, como que há, partindo desses próprios CEOs, um entendimento da necessidade de uma mudança, e de uma mudança que elas usam muito o termo valor compartilhado, que tem que ser para todos. Desde dos colaboradores até stakeholders, comunidade, e acabou que a gente entrou um pouco em DI na hora das perguntas, elas falando, inclusive, que hoje os CEOs, eles são, inclusive, bonificados, eles têm metas e métricas a cumprir, e isso, assim, como que passou a ser. E aí, claro, a gente não vai ser inocente de achar que é só porque eles são bonzinhos, né? Existe também uma coisa hoje ligada ao lucro, aos próprios investidores, né? Que estão exigindo. E esse conjunto de coisas, junto com uma consciência por parte de algumas empresas de uma correção de injustiça social, que fazem, então, que DI venha para a pauta, venha para o cenário de discussão das empresas contemporâneas. E aí, assim, né, trazendo alguns dados, esses dados nem são tão recentes, eles são de 2015, mas são de uma empresa que é referência, né, que é McKinsey mesmo, né, é o que fala, que eles descobrem, né, assim, os dados vão falar que empresas com diversidade étnica e racial possuem 30% mais chances de ter rendimento acima da média do seu setor. Empresas com diversidade de gênero possuem 15% a mais de chances de ter rendimento acima da média. E nos Estados Unidos, para cada 10% de aumento na diversidade racial ou étnica na equipe de executivos, os lucros aumentam 0,8%. Dados mais recentes, né, feitos pela Deloitte, que é outra empresa de pesquisa e que faz pesquisas nessa área, de 2022, vai falar o quê? Né? Que as práticas de DI trazem benefícios aos negócios, 94% respondem que trazem benefícios ao negócio, contribuem para a inovação, que é um pouco que eu já tinha dito antes, né? Geram valor aos negócios, aumentam a retenção de profissionais, e isso é muito importante, que foi uma coisa que a Aleph perguntou, né, dessa ideia do employer branding. Uma das questões que as empresas se enfrentam hoje é exatamente o que a gente chama de marca empregadora, né? E é a retenção de talentos, porque quanto mais jovens os talentos, menos eles ficam se não se Conectam. identificam com a cultura empresarial.
Então, hoje, as empresas estão tendo esse tipo de questão também, né? Que é isso, assim, elas precisam se tornar empresas atrativas dentro, internamente, pensando em termos de cultura, de valores, para que esses talentos queiram continuar e acreditem na proposta. E melhoram a qualidade da força de trabalho. Agora, temos desafios, né, gente? Que desafios são esses? Muitas vezes a gente vai enfrentar ambientes conservadores, então há também resistência, é uma mudança grande até mesmo de um paradigma, né? E que muitas vezes essas mudanças levam tempo. Mesma coisa, uma resistência interna por parte de alguns, muitas vezes pouco orçamento, é outra coisa complicada, porque muitas empresas ainda, investem em DI, mas com pouca verba, né, com pouco budget, né. Só Por e voluntariado. a gente usa uma das coisas que a gente vê muito assim: "Ah, é o voluntariado, é o estagiário, né, o estagiário que vai montar o comitê, assim, a área de TI", e a gente sabe que isso também não funciona, né. É uma área que precisa de investimento para dar certo. E baixa adesão das lideranças. Então esses são os desafios. Essa é uma Hum. pesquisa nacional, gente, então isso retrata um contexto bem brasileiro mesmo, né. Tem uma pesquisa da Blend Edu, que também é do ano passado, do finalzinho do ano passado, inclusive quem mostrou essa pesquisa foi a Let's, em que foram Hum. entrevistadas 117, empresas para entender como que, tá o cenário de DI. E essa pesquisa já tinha sido feita há alguns anos atrás. E o que constatou que em 2022 houve aumento do orçamento na área aqui no Brasil, o que é ótimo, né, dentro dessas 117 empresas participantes. As empresas que são de pequeno porte também estão começando a investir na área mais do que investiam. A gente está vendo que não existe um consenso de que área que cuida de DI, por isso também que a gente pensa a nossa pós em gestão como transversal, então tem gente muitas vezes que fica de RH, tem gente de SG, tem gente que é de marketing e comunicação, tem gente que é da engenharia química também, entendeu? Então existem pessoas de diferentes áreas ali tomando conta da área de DI de forma conjunta ou às vezes de forma até isolada. E as dimensões que mais são trabalhadas é gênero, raça, etnia, LGBTQIAPN+, e PCD. E claro, né, que a nossa pós dá conta dessas, tanto a nossa pós quanto a de comunicação dá conta dessas dimensões e pensa em outras também. Tem uma disciplina que a gente pensa em trazer outras questões que estão surgindo, como agora a contratação de pessoas indígenas, que são outras pautas quentes no momento na área de DI, certo? Ô, deixa eu só falar uma coisa daquele slide. É interessante esse dado da Blend Edu, que vai falar que há um crescimento das empresas de médio e pequeno porte, né, preocupadas com isso, que foi uma das coisas que a gente questionou hoje de Sim. manhã com as Ah, autoras, né. A gente falou assim, "Ok, isso tudo que vocês estão falando, tal, mas estamos dizendo de grandes empresas". Né, é claro que o exemplo arrasta, mas estamos dizendo de grandes empresas, e que não necessariamente é o que a gente vai ver na realidade, por exemplo, do mercado igual o nosso, pensando em Belo Horizonte, e pensando exatamente. outras pequenas cidades. E então esse dado da Blend Edu, eu acho que interessante, me chama bem a atenção essa coisa de pensar assim, então, estamos partindo para também entrar em empresas de médio porte, entendendo isso. E o que fica muito interessante para nós, né, e para a pós e para os alunos que estão estudando, porque mostra que há uma ampliação na necessidade desses profissionais, por sua vez, na absorção, né, das pessoas que saem especialistas em DI. Pra vocês terem uma noção, tem uma aluna minha e da Letes, da turma de comunicação, que ela tem uma agência de marca, de marketing, oferece vários serviços. E ela falou: Nossa, estamos percebendo a demanda por diversidade e inclusão aqui que a nossa agência também pode oferecer, né? Então, é um serviço que está sendo entendido como importante pelas empresas, né? Hoje, o que a gente percebe de principais problemas, né, que as empresas vivem,
em nível de diversidade e inclusão, uma dificuldade de acolhimento da diferença. Às vezes a gente tem pessoas de diferentes lugares do Brasil, às vezes a gente tem pessoas que são estrangeiras, a gente tem pessoas de identidades religiosas diferentes, identidades raciais diferentes. Isso faz com que a gente tenha que ter uma cultura que é muito mais inclusiva. E, né, gente, cultura não é uma coisa que se muda do dia para a noite, é uma coisa que leva tempo. E esse é um dos desafios também de diversidade e inclusão. Trabalhar com metas e métricas de diversidade e inclusão, que são, às vezes, de curto prazo, de médio prazo, mas pensando que a cultura de uma empresa que está mudando ali, ela vem em longo prazo, né? E também das lideranças serem inclusivas. As lideranças, por ocuparem um papel central de mediação, elas precisam também ter o tato, trabalhar com comunicação não violenta, uma comunicação que é inclusiva. E esses são os desafios também, porque muitas lideranças não estão dispostas a fazer. Pensaram, não, eu cheguei até aqui num esquema antigo, por que que eu vou ter que mudar agora a minha forma de liderar, né? E também como que as próprias organizações, a alta gestão lida com isso e vai costurando as diferentes áreas. Porque também não adianta simplesmente ter uma área de DI e isso não fazer parte da cultura da empresa. Então isso precisa estar muito evidenciado na cabeça de todas as pessoas, né? O que tem total a ver também com a parte de comunicação interna, como a Lef estava falando, né? Aqui a gente também tem duas frases bem emblemáticas que servem para ilustrar por que que a gente fala de diversidade e inclusão, né? Tem uma frase bem clássica do meio hoje, que é de Vernon, que fala: diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. E hoje muitas empresas até têm diversidade, que quando eu digo algumas, muitas não significa que é a maioria, né? Mas a questão é como é que esse pessoal está se sentindo pertencente, como é que esses Uhum. talentos estão sendo retidos, como é que a comunidade está vendo isso, como é que os diferentes acionistas, porque quando a gente está trabalhando com diversidade e inclusão, a gente vai trabalhar não só com pessoas internas, a gente vai trabalhar com as pessoas externas, a gente vai trabalhar com o governo, a gente vai trabalhar com a comunidade em que aquela empresa está inserida. Então, é pensar de forma bem geral, em nível até de governança mesmo, né? Tem outra frase da Liliane Rocha também que fala que a diversidade faz parte de todos nós, da realidade da vida humana na Terra. A inclusão é a escolha que devemos fazer para assegurar uma vida mais justa e equânime para todos. Então, basicamente assim, diversidade é todo mundo tá junto, mas todo mundo tá conversando, todo mundo tá dialogando, todo mundo tá sendo, passando por acolhimento. Essa é a lógica do que a gente também quer trabalhar, principalmente nas disciplinas das dimensões. A gente entender como que esse acolhimento é específico de grupo para grupo. Ô, Héctor, deixa eu fazer só uma parte nisso. Eu gosto Claro. muito de usar sempre um exemplo, que eu tenho um amigo, né, que trabalha numa empresa siderúrgica, e quando a gente conversa sobre essas questões, mesmo antes de eu montar o curso, ele falava assim: mas a gente contrata mulheres, mas elas não ficam, elas Por não que será? aguentam, elas não dão conta de ficar. Aí eu sempre falo com ele assim: "Mas, o tanto quão acolhedor é esse ambiente para que elas queiram ficar? Você já olhou para isso?" Porque daí fica muito sempre essa coisa assim: "Ah, a gente chama, mas as mulheres não querem. A gente contrata, mas as pessoas não ficam". Então por isso inclusão é tão importante, porque não adianta fazer a diversidade sem preparar o ambiente para o acolhimento, porque essas pessoas não vão ficar, né. Então, assim, por isso que parece que são 2 conceitos irmãos, mas são 2 conceitos que só funcionam se eles são complementares num processo de transformação para, diversidade e inclusão. Total. E no caso de Aloysio, que vocês têm, né, essa meta, né, Luiz, de cinquenta por Perfeito. cento. É, Nossa, é muito isso, né? é bem o que a Leti está falando. Então, por exemplo, hoje eu trabalho numa área operacional, onde nós temos válvulas manuais, as mulheres que trabalham conosco, elas precisam fazer uma força. Mas qual que é o nosso desafio, Leti? Nosso desafio é buscar projetos de melhorias, implementar vários ajustes nessas válvulas para nós termos a equidade, para que não só as mulheres possam abrir com agilidade, mas homens também, pessoas com deficiência, assim por diante. Só que hoje, eu como líder, eu também tenho uma meta para contratar diversidades, que eu mostro para a empresa é isso. Não adianta eles passarem uma meta para mim sem não ter recurso. Eu preciso de recurso. Então, Sim. hoje eu tenho uma ergonomista do meu lado, que a gente Ah, vai que massa.
campo e a gente faz uma avaliação. Um homem abre uma válvula, ela tem uma câmera que mostra força, a forma que a pessoa abriu. Agora, uma mulher, uma pessoa baixa, uma pessoa alta, então a gente coloca lá, faz uma avaliação, precisa de investimento aqui. E a gente vai pondo uma lista de projetos de app, diversidade, inclusão, equidade e pertencimento para os próximos anos, para a gente conseguir atingir essa meta. E não é só isso, tudo trabalho de cultura. A gente faz um trabalho de cultura para a percepção masculina sobre equidade de gênero. Pensa, nosso público é 12% de mulheres e o restante dos homens. Como que eles acham que está sendo essa inclusão? Igual vocês comentaram, é todo um trabalho, toda uma esfera que a gente tem que englobar. E é um Muito desafio muito, legal. é um desafio interessante e muito gostoso, porque a gente vê resultados. A gente vê resultados. Muito Não, e de legal. ter uma ergonomista também, que massa, assim, Sim, né? é fundamental, Muito Héctor, é massa, muito fundamental. É. massa, muito massa. Aqui a gente tem alguns conceitos fundantes da nossa pós, então a gente pensa numa gestão que é integrada, que ela não é só aquela visão da administração clássica, mas que ela atravessa as diferentes áreas dentro de uma organização. A gente pensa também numa gestão que é diversa e inclusiva, que também entende o lugar de fala das pessoas, e quando a gente fala de lugar de fala, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu não tenho lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo fala de algum lugar a partir do repertório que tem, a partir da cultura em que está inserido, a partir da criação que teve, né? E a gente também conseguir desenvolver uma escutativa entendendo o lugar de fala das outras pessoas, né? E a interseccionalidade, que é um conceito que é caro para muita gente, de pensar que a gente não pode, é o que nem o Luiz estava falando agora, né? É homem, mulher, baixo, alto, baixo, as pessoas que com deficiência e sem deficiência, e como que essas intersecções elas não estão separadas, né? Quanto cada dimensão elas estão unidas e se elas se atravessam. Então, quando a gente fala sobre a violência doméstica contra a mulher negra, é muito diferente da mulher branca, que é muito diferente se a gente está falando de uma mulher cis, de uma mulher trans, né? Então a gente tem vários atravessamentos aí para falar sobre os diferentes grupos e como que esses grupos muitas vezes se sobrepõem em um só, né? Como que o nosso curso, então, eu nem sei onde que eu tô mais. Eu tô indo. Gente, Você quer posso falar? complementar algumas coisas Claro, também, Maria, Maria? por favor. Assim, é tudo muito técnico, mas ao mesmo tempo está tudo muito na rotina do dia a dia que cada um vive. Vocês colocaram pontos aí, o Aloysio, você, Héctor, a coleguinha Letícia, né, Leti? E, assim, de fato, eu vou falar um pouco voltado para PCD. Graças a Uhum. Deus, assim, por isso que eu tô aqui de curiosa, para eu ter, tipo, um armamento, ter uma habilidades para lidar, porque não me incomoda em nada, graças a Deus. Eu tenho formação técnica em segurança do trabalho, eu sou uma técnica em segurança do trabalho, eu já atuo na área, já atuei. Hoje eu coordeno duas colegas de trabalho na parte da limpeza. Então, assim, essa questão de cultura, de receber uma pessoa deficiente, ou mesmo de outros gêneros, nossa, é muito complicado ainda. As pessoas parecem que estão vendo o extraterrestre. Desculpa as brincadeiras, mas é assim que eu avalio e Mas levo é na isso, a sua percepção mesmo, Maria. e levo assim na esportiva, tento passar os meus conhecimentos, as minhas experiências da forma mais leve, assim, sem ocultar nada, porque é isso que precisa, porque senão ninguém vai interagir com ninguém. Vai sempre acontecer alguma coisa assim que vai chatear o outro vai achar que enfim, é muito muito legal esse assunto, gente. Por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui toda, vocês não têm noção como que eu tô toda vibrante assim, sabe? Agora ninguém vai me segurar mais. Enfim, é nesse contexto que eu quis me interagir. Muito bom, Maria, que coisa boa Que ouvir bom. você. Muito bom. Imagina se você fizer a pós, então, aí que ninguém te segura mesmo. Detalhe, Exatamente. amo Libras, estudo Libras. Ah, que Então, legal. assim, é uma das minhas paixões também. Então, me favorece bastante, graças a Deus. Eu não tenho limite, gente. A gente só tem limite se Não. quiser. Só se Exatamente, não quiser. tem limite. E assim, é uma coisa que é uma frase muito clichê, mas assim, conhecimento não ocupa espaço. E é isso, pra mim é isso, sabe? Quanto mais a Uhum. gente souber e quanto mais a gente colocar esse conhecimento em forma Verdade. prática,
em prol das organizações e em prol da sociedade também, melhor, né? Muito bacana, Maria, o seu relato. Muito bom. Então vamos, que eu tô aqui só vibrando. Vamos lá, vamos lá. Ô, gente, como é que o curso se estrutura, né? Nós temos 4 eixos, são 3, na verdade, principais, e depois tem as disciplinas de tópicos e humanidades. Então, começando com a disciplina de tópicos e humanidades, né? São as disciplinas que focam uma que é uma formação mais humana mesmo, que a própria PUC oferece para todos os cursos, e a disciplina de tópicos a gente pode oferecer diferentes entregas para vocês, não necessariamente em forma de uma disciplina clássica, mas a gente vai dialogando, né? Além desse eixo, a gente tem os eixos transversais de gestão, as dimensões da diversidade e uma parte que é bem de implementação mesmo. Ó, vou entrar agora numa organização, vou implementar uma área de DI, ou quero aprimorar o que eu já estou implementando em DI, quero manter o departamento de DI. Como é que eu faço isso em nível de planejamento, de mensuração e de prática mesmo, tá? Então, na Ô, nossa Héctor, estrutura, eu acho que eu podia claro, explicar aí, foi aí que eu por expliquei para favor. os meninos ontem. Volta aí, por Beleza. favor. Então, gente, na verdade, a diferença é que enquanto uma pós, a linha que costura ela toda é a gestão, na outra pós, a linha que costura ela toda é a comunicação, né? O fio condutor, que eu costumo falar quando eu apresento a comunicação. As dimensões é como se fosse um núcleo comum das duas pós. E que, inclusive, a gente tem, né, ofertado para os nossos alunos da primeira turma, como se eles quisessem continuar, a gente está brincando que é a temporada 1 e 2 da Netflix. E eles estão loucos, que eles querem forçar a outra pós. Então, o núcleo comum é as dimensões. E aí a diferença vai estar exatamente nas disciplinas, nas outras disciplinas, né? Onde na pós-gestão a gente vai enfocar mais gestão de pessoas, educação corporativa, métricas, ISD, situações que buscam mais para um conhecimento em gestão, e na de comunicação a gente vai ter publicidade diversa, comunicação inclusiva, marketing para redes sociais, empreendedorismo, né? Assim, na outra a gente foca também na possibilidade de empreender. Então, é basicamente isso. Ótimo. Pegando assim, então, o gancho do que Let's estava falando, as disciplinas que são muito diferentes, né? Temos só 2 disciplinas que acabam aparecendo tanto na pós de comunicação quanto na pós de diversidade de gestão, né? Que é liderança inclusiva e legislação de diversidade e inclusão. Tá? As outras, elas são exclusivas dessa pós. Então, a gente vai pensar nos fundamentos de diversidade e inclusão, vamos pensar na parte de ISD, responsabilidade corporativa, refletindo ali sobre como que as organizações devem estar ligadas a pautas que são ecológicas, a pautas que são sociais, a pauta de governança e de lidar ali com prestação de contas para os diferentes tipos de públicos. Pensar na gestão de pessoas, então, que tem mais a ver com RH, envolve seleção e recrutamento de pessoas diversas, mas também a manutenção dessas pessoas nas instituições, nas organizações. Educação corporativa, que é a minha paixão, que é como a gente pode pensar em propor estratégias de educação dentro das organizações, letramentos, capacitações, sensibilizações para diversidade e inclusão, para os múltiplos públicos, desde fornecedores, distribuidores, até o público interno mesmo. E, por fim, branding e marketing inclusivos, que aí é como se fosse um pedacinho da outra pós aqui dentro, né? Que a gente entende também que o branding e o marketing, eles também fazem parte da gestão, principalmente refletindo sobre a porta para fora, né? Mas quando a gente fala sobre employer branding, por exemplo, refletindo da porta para dentro, né? Temos aqui também as disciplinas que daí são em comum com a pós de comunicação. E aí a gente aqui tem as diferentes dimensões que a gente considera importantes, né? Claro que a gente queria colocar todas as possíveis dimensões que existem, por isso que a gente criou as dimensões plurais, tá? Então, quais são a gente tem disciplinas específicas para gênero, outra para masculinidades, outra para raça,
outra para gerações, falando sobre etarismo, outras para as pessoas com deficiência, neurodiversidade. Neurodiversidade é um termo que é novo, inclusive para a área da saúde, que tem sido pouquíssimo debatido ainda nas organizações. Então, quando a gente está falando sobre autismo, quando a gente está falando sobre TDAH, quando a gente está falando sobre ansiedade crônica, depressão crônica, como que a gente pode fazer com que esse ambiente organizacional também seja acolhedor para essas pessoas que são neurodivergentes, né? População LGBTQIAPN+, que é a disciplina que eu oferto, a Let's oferta a primeira de gênero, né? Corpos dissidentes. É o Tom que tá aí, É o amiga? Tom. É, Desculpa, gente. é É o o Tom cachorrinho. fazendo, é o Tom fazendo confusão na casa no quarto da Joana, minha filha. Tem corpos dissidentes, em que se fala sobre corpos que não estão no que é considerado norma pela sociedade, por exemplo, corpos em sobrepeso, corpos gordos, né? E aqui as dimensões plurais, que é uma disciplina que visa abarcar outras dimensões que não foram contempladas nas disciplinas anteriores, mas que estão também em alta para a gente discutir. Então, como eu falei, né, a gente tem visto agora algumas discussões preliminares sobre a contratação de pessoas indígenas. Então, é uma questão que a gente pode também trabalhar nessas dimensões plurais, né? Refugiados. Ô, Héctor, Refugiados, volta um exato. pouquinho, por favor, só para eu falar uma coisa, que também que o Alex perguntou e que é importante pontuar. Quando começou a pós de comunicação, quando eu montei o projeto, a gente trabalhava gênero, raça, gerações, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, e corpos dissidentes, né, Eta? E corpos Isso, dissidentes já foi uma inovação que a gente não encontra em outras pós, que na verdade começou com gordofobia e depois nós mudamos o nome e achamos que era mais apropriado corpos dissidentes. Agora, as outras dimensões, elas vão vindo da experiência mesmo, eu acho que dessa ampliação das discussões. Aí a gente estava lá, eu estava dando aula para a primeira turma, uma aluna falou assim: Letícia, vocês não vão dar masculinidades? É um tema que está crescendo muito. Eu falei, nossa, pior que você tem razão. Aí eu falei, ai meu Deus, a gente não pôs masculinidades. Aí peguei, pus um tópicos especiais lá e dei masculinidades para eles. Aí depois eu ia. Aí quando a gente estava apresentando lá no início também, alguém me perguntou assim: mas e a neurodiversidade? Vocês não vão tocar nesse ponto? Aí eu e Hétero conversando, os próprios alunos, gente, e os indígenas, vocês têm que falar sobre isso, né, Hétero? Então, na verdade, eu acho que isso também é um processo de amadurecimento do nosso próprio olhar para as questões das diversidades, né? Para a diversidade. Então, nesse ponto é que a gente aumenta, a de comunicação aumenta também, e a gente já traz várias outras dimensões para a digestão. E as dimensões plurais é para que a gente não sofra mais isso, né, Héctor? Porque daí, surge exato, mais um, vai. Tipo, a gente tem uma que vai abarcar tudo que a gente precisar nesse processo aí. exato. E também pode ser até algo personalizado, né? Uhum. Dependendo do que é relevante, né, para aquela Para a turma ou turma, até para né? aquele Sim. momento, né, Uhum. histórico, né, em que a gente está vivendo, né? Perfeito, Let's. E aí, aqui a gente entra naquela última dimensão, né? Naquele último eixo. Tem uma disciplina que é a gestão de diversidade e inclusão, que é basicamente para trabalhar, olha, como que você implementa mesmo, como é que você faz um planejamento de diversidade e inclusão, tá? Tanto que ela vem lá depois de tudo isso, né? Porque a gente colocou na ordem cronológica aqui as Aham. disciplinas. Então, de mostrar como é que se faz um planejamento, de como é que a gente coloca a prática, as métricas e metas, como é que a gente mensura isso, que também é uma disciplina pouco vista nas 10 pós que a gente viu, né? Que são reconhecidas, não tem muito disso. Também porque é uma área nova, é uma coisa nova que está aparecendo, né? E por fim, tem uma disciplina queridinha que é a de hackathon. A hackathon, gente, é uma disciplina meio jogo, meio prática, assim, que vocês vão receber desafios de diversidade e inclusão e vocês vão maratonar para resolver aquele desafio. Então, é uma disciplina que não tem aula expositiva, é aula prática mesmo, é aula para vocês vivenciarem a diversidade e inclusão. Então, vocês trabalham com cases, com resolução, para chegar às principais soluções para aqueles problemas que vocês estão vendo, tá? A de tópicos e de humanidade eu já comentei anteriormente com vocês, né? Quer apresentar o corpo docente, Let's?
Eu tive que desligar a câmera rapidinho aqui, desligar o microfone para Joana me salvar aqui, porque o Tom estava O Tom tava aí. mordendo meu pé. E dói, viu, gente? Fala para você, o negócio dói. Joana, pelo amor de Deus, me salva aqui, que o Tom, ele entra aqui e começa a morder meu pé. Bom, corpo docente, gente. O corpo docente, ele é um desafio para nós, nas duas pós, porque primeiro a gente não pode estar, o discurso não pode estar desligado da prática, né? Então, a primeira coisa, a preocupação em ter um corpo diverso de docentes, de modo que contemple as várias dimensões. Mas também a gente tem que ter uma preocupação entre profissionais do mercado e profissionais acadêmicos. Principalmente nas dimensões, a gente gosta de ter os profissionais acadêmicos, os pesquisadores, porque as dimensões, eu brinco que são as disciplinas cabeção, né? É a disciplina para viajar mesmo, para pensar conceito, porque também a gente acredita muito, né, como professores, doutores, eu professora de teorias, da comunicação, eu defendo muito que eu acho que um dos grandes diferenciais também da especialização e de graduação e das teorias é que a gente consiga pensar diferente sobre o fazer, né? Senão seria só uma disciplina, só só disciplinas profissionalizantes, ok. Mas as disciplinas que levam a esse pensar, elas nos trazem um olhar diferente sobre a prática. Então, essas são as disciplinas que a gente brinca de cabeção. E tem, mas o desafio é mesclar isso, né? Porque do jeito que a gente tem que ter os professores que levam vocês para reflexões, a gente sabe que a gente tem que ter os professores também mão na massa, que estão no mercado, que vão trazer experiências e que vão trazer, inclusive, possibilidades de inserção profissional para vocês. Então, na verdade, assim, é essa colcha de retalho que a gente busca construir, né, Héctor? Com certeza. E a grande maioria dos professores tem doutorado, e os que não têm, vocês vão ver que tem uma experiência grande de mercado. Ai, meu Deus, você que tem que passar para mim, Héctor, estou passando aqui. Passei. Então, liderança inclusive é a Patrícia Lisboa, que é uma profissional do mercado, é consultora na área de comunicação, de gestão de pessoas e é especialista em liderança. Hoje ela mexe principalmente, praticamente com liderança, com treinamento, capacitação de líderes. A Dalila já é doutoranda, né? É nossa colega lá na UFMG, atua também na área de reputação. Inclusive, hoje de manhã eu encontrei a chefe dela, com quem ela trabalha, que é a Ana Luísa, que é uma referência em reputação também. Então, a Dalila vai dar branding e marketing inclusivos. O Léo Drummond é doutor e é diretor da Diversifique, então ele consegue juntar as duas coisas numa pessoa só, né? Ele tem uma empresa de consultoria em DI. O Tiago é doutor, é cientista político, atualmente assessor da Duda Salabert. Então, é um cara, assim, super interessante também. Pode passar. Aí vem as disciplinas cabeção, né? Então, raça é a Pamela, que é nossa colega também no doutorado, minha ex-aluna. Daiana também, doutoranda, minha ex-aluna também, com muita honra, viu, gente? Eu falo de boca cheia, porque as duas eu formei as duas, né? Muito Nós, orgulho, né? né? É muito orgulho. E Daiana também, ela dá golpe de acidentes e é doutoranda. A Fatine é a professora que o Héctor citou antes, que é uma mulher com deficiência, é mestra em comunicação e ela dá, então, a disciplina Pessoas com Deficiência, Neurodiversidade e as Organizações. A Dani Barcelos é mestra também e trabalha na Taylor, é head de DI da Taylor, que é uma outra empresa de treinamento, é uma mulher 50 mais. Percebam que para cada dimensão a gente tem a pessoa que vai estar falando é uma pessoa que tem representatividade naquela dimensão. Eu fico então com gênero e as organizações, né? Como eu falei com vocês, minha especialidade é gênero. O hétero, LGBTQIAPN+, N+, também, né? Hétero, que é a sua especialidade. E a Tati Santarelli, ela pega essa disciplina de gestão de DI, que é uma disciplina
assim, é quase como se fosse a gente não tem TCC, né, mas a gente tem esse grande trabalho final junto com o hackathon, porque eu acho que aqui o hackathon entra nesse papel também, da gente fazer uma aplicabilidade de tudo que vocês viram. E a Tati, ela é CEO da Team Hub, é uma empresa de gestão de cultura e que é inclusive financiada pelo Nubank naquele programa Semente Preta. E ela é uma mulher super interessante, assim, muito legal. Pode passar. E aí, gente, assim, falta ainda alguns professores, né, que a gente ainda está selecionando, que é isso, né? Se é um curso novo, a gente vai com muito critério, igual eu falei com vocês, é a coxa de retalho, mas esses já são professores confirmados para a pós. Eu que falo? Pode Essa deixar, se você passo quiser, eu? continua aqui. Então vai. Uhum. E eu não lembro, na verdade. Gente, o curso ele foi pensado para uma diversidade de pessoas, até porque é um curso de diversidade, né? Então, assim, só de a gente ver aqui as diferentes, né, as 3 pessoas que estão aqui assistindo, presentes, já são de formações diferentes, a gente também pensou para diferentes tipos de profissionais. Desde as pessoas que já trabalham no meio corporativo, em funções que se ligam de alguma forma à diversidade e inclusão, e até as que não se ligam, mas que estão lidando com isso, a exemplo de Aloísio, né? Assim, quando eu digo não se liga, que não são as que estão enumeradas aqui. Até porque todas as áreas, elas devem, né, podem e devem se ligar de alguma forma à diversidade e inclusão. A gente também pensa para as próprias lideranças, para as pessoas que estão na alta gestão da empresa, profissionais liberais, profissionais do terceiro setor, porque o terceiro setor também tem avançado muito nessa pauta. Em alguns momentos, arrisco dizer que até é melhor do que o setor privado. Acho que a gente tem muito a aprender com o terceiro setor. E até pessoas que trabalham diretamente com o digital, sendo produtoras de conteúdo ou influenciadoras voltadas para a pauta de diversidade e inclusão. E eu acho que o Aloysio entra um pouco aí nos líderes empresariais, né? Com Que certeza ele, também. você é um líder, né, Aloysio, hoje. Então, eu acho Tá que na gestão. atende bem, Exatamente. Até que eu também eu participo de entrevistas e hoje a gente foca muito nas entrevistas em diversidades, Leti e Héctor. Que legal! Isso é ótimo. Você está falando para os Uhum. veículos de comunicação. Perfeito. Nos veículos de comunicação. Aham, aham. O foco Massa. é em diversidade. Sempre nossos folders, nossos posts em redes sociais, foco é em diversidade. Legal, bacana. A gente, então, tem as aulas são assíncronas, desculpa, as aulas são síncronas, ou seja, elas acontecem todas as segundas e quartas, às 19 às 22h30. Assim como a gente está aqui nesse momento, para quem está assistindo depois, né? Aí já seria uma perspectiva mais assíncrona. Não existe a obrigação de vocês estarem presentes em todas as aulas, né? Então, claro que a gente estimula isso ao máximo. É interessante essa troca, essa conversa que a gente tem, né? Após, ela tem previsão de começar no dia 3 de abril e a finalização dela, né, desse ano, para dia 29 de maio do ano seguinte. A turma 1 teve um momento um pouco formatura, em que realizou um fórum sobre diversidade e inclusão, que foi muito bacana. Até veio muitas pessoas aqui para Belo Horizonte, pessoas de diferentes regiões do país para se conhecerem. É uma prática que a gente quer continuar estimulando nas turmas futuras que forem Uhum. se formar, e tomara que com vocês também. Então a gente tem aqui, né, a pós, ela pode ser dividida em 24 vezes de 420, temos a possibilidade também de dividir em 18 vezes, em 6 vezes, e a vista em 9.215, tá? É um investimento que a gente coloca realmente investimento, porque a gente entende que é um investimento de forma direta para a carreira das pessoas, não só para a carreira, mas também em nível pessoal. Então a gente tem relatos muito interessantes de pessoas que ficam encantadas com o quanto elas aprendem com a pós, o quanto elas aplicam isso na vida pessoal delas, a mudança de olhar delas para a sociedade e, claro, também para organizações. E como que esse olhar diferenciado que a pós vai construindo conjuntamente, mostra-se eficiente na hora de, nossa, que massa, estou fazendo alguma coisa em prol da sociedade, estou conseguindo fazer com que a empresa em que eu trabalho talvez não seja a mais diversa e inclusiva possível, mas estamos no caminho. E também comprovar para a alta liderança, para todas as pessoas envolvidas que, olha,
tá dando resultado aqui, tá sendo massa, né? Então a gente pensa numa formação num investimento que ele vai ser múltiplo para a carreira, para a vida pessoal e, claro, para as organizações de forma geral em que vocês trabalham, né? Que terão a sorte de ter vocês ali cuidando dessa parte, pensando nessa parte, né? Nós temos algumas políticas de desconto, vocês conseguem acessar essas políticas de desconto ali em parceiros e descontos, né? A Lef até estava comentando isso lá no início, de que quando ele estava na outra empresa, fechou toda a parceria com a PUC, né? E depois mudou de empresa. Existem outras modalidades ali de desconto, pensando para quem já fez uma pós na PUC, para quem já fez graduação na PUC, Minas, para quem é de uma empresa parceira. Então, ali vocês conseguem acessar todas essas informações, tá? Alguma questão que você gostaria de pontuar aqui, Leti, sobre políticas de desconto? Não, não, é só que tem também um desconto bastante interessante para ex-alunos da PUC Minas e bastante interessante também no caso vocês quererem cursar as duas pós, né? Que a Exato. gente, exatamente por isso, eu quero fazer de gestão e depois quero completar no de comunicação, a gente está trabalhando com desconto de aproximadamente 40%, né, Eta? De uma para a outra, né? Exato. Na sequência. Então, o IEC é muito agressivo para ex-aluno, assim, essa ideia mesmo de fidelidade, né? De continuar no IEC, eles têm descontos bastante interessantes para os ex-alunos. Além de as disciplinas que existem em comum poderem ser Sim, aproveitadas. Então, não há necessidade de cursar novamente, o exatamente. que diminui o período de formação quando envolve dupla titulação. Espero que vocês tenham gostado. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Torcemos muito para que vocês façam a pós. Vai ser ótimo. Foi ótimo conhecer um pouco de vocês aqui. E vai ser ótimo ter vocês também na pós com a gente, principalmente pensando nas diferentes experiências que vocês vivenciam. Dito isso, eu e Let's estamos aqui com os ouvidos antenados para ouvirmos as dúvidas de vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Foi tranquilo? Vocês conseguiram entender como é que funciona a pós? Qual que é a pegada? Héctor e Leti, eu entendi e agradeço a palestra. Eu vou fazer a pós sim, pode ter certeza. Eba, que Ai, bom, que que bom. bom. Me Seja inscrevo em março. bem-vindo, Aloysio. Obrigado. Uma dúvida, essa vai ser a primeira turma desse curso de gestão, né? Uhum. Isso. Elas começam quase que simultâneas, né, gente? É na mesma semana. É na mesma A diferença semana. é que o meter-se quinto é segunda e quarta. É, eu tava né? vendo isso Inclusive, mesmo. se vocês quiserem fazer as duas ao mesmo tempo, também tem como, tá? Meu Deus, será ele que dá pra tá fazer achando que 5? todo mundo tem a cabeça dele para 5 pós. Meu Deus, não. Eu tenho que dar conta de um curso que é Libras, imagina, meu Deus. Não, mas é um curso que exige muita prática. Eu já tive algumas aulas de Libras e, assim, nossa, eu exijo um esforço bem significativo. Eu demorei para aprender muita coisa. Ah, que legal, mas é muito bom, é difícil, é bem difícil, bem classificador mesmo. Mas O é maravilhoso. Aleph, mas Oi. é a primeira turma, mas é importante dizer que esses professores que estão aí apresentados, eles todos já dão aula na outra pós, né? Então a Uhum. gente assim, a jornada já está construída, né? Sim, Acho que é Sim. importante falar isso. legal, legal. Na verdade, ela nasceu da outra pós, pelo que eu entendi, né? E vocês também viram muita trend que tá no mercado, infelizmente, a dificuldade que alguns profissionais encontram quando vão procurar uma pós, de não ter algo mais focado em gestão, entendi bem essa parte. E é legal que eu acho que vocês deixaram as matérias em comum, né? Sempre vai ter pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, em ambos os cursos. Então, a base realmente da discussão da diversidade, ela tá presente nas duas. Vai ser mais a parte de especialização focada, que uma vai ser em comunicação e a outra para gestão, né? Isso, Exatamente, exatamente. Aleph. Beleza. Fechado, gostei muito. Fiquei meio dividido. Acho que eu tenho o quê? 20 dias para decidir qual das duas, é isso? Que eu tô vendo aqui que as matrículas estão próximas já, né? As É. matrículas, acho que elas acabam no meio de março, se eu não me engano. Exatamente. Então, um Essa mês aí. sou eu, gente. Ei, Ah, Maria! que bom! Tudo Até que bem? Abriu. tínhamos.
Vamos! Muito bem! Tudo bom. Maria, você é parecida com a minha imagem que eu tinha criado de você. É mesmo? Ai, que legal. Essa sou eu. Chiquérrima. Muito bom. Adorei que você Obrigada. abriu a câmera. Eu também, eu A também. gente vai ali, né, dar uma lavada no rosto, não ia aparecer pro povo. A gente se prepara, né, Maria? Tá certíssima. Gente, então, acredito Então, que acho que é é isso. Se vocês isso. tiverem alguma questão com a gente, não hesitem em conversar comigo, com a Uhum. Let's. Vocês podem entrar em contato com a gente no LinkedIn, por e-mail, por Instagram, tá? A gente também, ali quando vocês se inscrevem diretamente pelo canal da PUC, a gente também consegue manter mensagem com vocês, caso vocês se inscrevam. E vamos juntos, gente. Vai ser ótimo poder contar com vocês na nossa pós. Exatamente. certeza. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês chamam a gente. Tem aquele canal lá também. Fale com o coordenador, que vai Exato. direto para os nossos e-mails, tá? Tá bom. Então, gente, Gente, eu eu não tenho uma tenho. última dúvida. Ai, desculpa, eu acho que eu te cortei, Maria. Podia ter aquele negocinho de levantar a mão, né? Então, Acho que Tem, nenhum mas dos acho dois que eles não usou. conseguem usar. vocês não conseguiram pô, antes, entendi. Eu não tenho o que falar para agradecer, assim. Pode ter certeza que no meu interior acrescentou muito mais conhecimento, e eu penso que todas as empresas, a maioria, em todas as empresas, sentiam que ter conhecimento aí dessas diversidades, dessa novidade que vocês estão trazendo para a gente. Que bom, Eu só Tomara Mari. agradeço, só quero agradecer. A gente que agradece, Maria. Tomara que cada vez mais pessoas reconheçam essa importância como a gente reconhece. Para mim foi enriquecedor, pode ter Que certeza. bom. Que Obrigada. ótimo. Imagina. Pode falar, Lepe. Você também ia falar alguma coisa? Sim, Letícia, vendo o meu cenário atual, né, que eu troquei de empresa e aí agora eu fico 50-50. Eu sou da RH e sou da comunicação, fico de um lado para o outro. Na pós de comunicação, vai ser focada em métodos de comunicações inclusivas e voltados para a diversidade, ou também seria uma especialização preparatória para uma pessoa começar a adentrar no ramo da comunicação no geral, e não só focado na diversidade? Não, ela é focada na diversidade. A Hum, comunicação, ela entra aí como um fio condutor do processo, né? Porque quando eu pensei a outra pós, como nós somos da área de comunicação, eu e Héctor, né? Eu não acredito em nenhum processo de transformação que não seja passando pela comunicação. sim. E mesmo pensando para profissionais de RH, desde o início a gente abriu, e eu falava muito assim, que é também para os profissionais de RH, porque eu percebo que um grande problema que essa área tem é exatamente um pouco conhecimento na melhor forma de se comunicar, né? Então, muitas vezes são aquelas comunicações top-down, aquelas comunicações equivocadas, as pessoas acham que estão comunicando, mas não estão comunicando coisa nenhuma. Então, quando eu pensei essa pós de comunicação, muito no sentido desse olhar mesmo nosso, enquanto profissionais de comunicação, pensando mudança de cultura. Só que o que a gente percebeu, principalmente vindo dos profissionais de RH, que muitas vezes eles querem menos a comunicação, até por continuar não entendendo, né, a Uhum. importância, e querem mais a gestão. E foi aí que surge a ideia de então fazer essa dobradinha, uma pós focada mais pensando a comunicação como fio condutor, a outra gestão, mas ambas em diversidade e inclusão. E isso não muda, Perfeito, ficou bem claro, obrigado. tá? Aí eu Todas vão acho, estar sob o Alex, guarda-chuva, né, da diversidade e inclusão. Sim, para Nenhuma sim, delas vai sim. tirar. falar só sobre questões específicas de É, comunicação e gestão. Tudo eu, é pela questão de gestão de TI, né? É pela Sim. eu acho perspectiva de que TI. para tirar sua dúvida, eu acho que você deve pensar assim: o que eu preciso mais hoje? Né? O que mais me falta para atuar na minha empresa? Uhum, São as ferramentas, as skills de gestão? Aí eu acho que você começa pela de gestão. São as skills de comunicação? Aí você começa pela de comunicação. Eu acho que essa é a pergunta básica. E uhum. podendo, faz as duas, porque eu acho que aí fazendo, né, assim, falo, complementa depois. Já põe Sim, isso no seu escopo,
Porque mas daí tem que ser direto para valer a Sim. pena por causa dos 40%. Então, eu acho que é isso, mas assim, pensa no que vai te atender mais rapidamente na aprimoração sua profissional, que foi a mesma coisa que eu fiz com os meninos na quarta. Eu falei, ó, vocês têm que entender essa diferença e ver o que atende mais a vocês, né? Perfeito, fez muito sentido. E é bem legal que vocês falaram sobre a questão de fazer seguido, porque tem a possibilidade de fazer as eliminatórias, né, das Isso. disciplinas em comum e conseguir fazer a segunda em menos tempo. Beleza, acho que eu vou começar então pela digestão, mudança de planos. Que ótimo, mas é para começar, hein? Agora eu vou, Pelo mulher. Tô amor até de vendo aqui, ó, Deus. Já foram inscrição. 3 vezes, pelo amor de Deus. Não, agora minha cara vai ficar carimbada na aula. Agora vamos, ai, dia 27/2, fazer minha inscrição já, gente. Então, ótimo. Fechou. Estamos te Gente, então, esperando. sextamos, né? Sextamos. Beijo, gente. Beijo, Até gente. mais, Muito tchau, tchau. Prazer obrigado, conhecer viu? todos. Foi ótimo. Prazer foi conhecer vocês, Abraço a gente. todos. Até Boa mais. noite. Boa noite. Abraço, Boa Maria. noite, Abraço, gente. Aleph. Abraço, Beijo. Luísa. Tchau, tchau, Let's. Até mais. Tchau, querido.